Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nossa querida Patrícia Ross para mais uma conversa boa aqui na nossa programação. Pat, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui mais uma vez. Boa tarde, Léo, boa tarde, Gabi, boa tarde, Luizinho, Luizão. É sempre um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Léo, posso começar mandando um abraço aqui para a nossa audiência? Não só pode, como deve. Olha, eu quero mandar um abraço especial para o Rodinho e para o Jefferson, lá da Personal Car, da rua Santo Antônio, e para a Sil, que está nos acompanhando e que são ouvintes fiéis, inclusive depois eles vão lá nas redes sociais e comentam. Que legal. É muito bacana. Beijão para vocês, Rodinho, Jefferson e Sil. A Sil é fãzaça do nosso programa, Exatamente. Né? Pois é. Ela gosta mais do nosso, viu? Olha, acho que não. Será? Eu acho que não. Brincadeira. Um beijo para todo mundo, obrigado pelo carinho da audiência. Muito bem. Paty, hoje nós vamos falar da importância de desenvolver uma inteligência espiritual nas crianças e adolescentes. Vamos contextualizar o assunto de hoje? Vamos. Pois é, o assunto de hoje está dentro de um contexto, de um vídeo. Esse vídeo já é antigo, né, Paty? Ele circula nas redes sociais e, hora e outra, ele acaba sendo ressuscitado, né? Então, de novo, vai para as redes sociais, viraliza e todo mundo discute e tal. Esse vídeo, né, para quem não teve acesso ainda, é um vídeo de uma criança que ela começa, né, aos gritos, brigar ali com os professores, com os coordenadores da escola, dizendo que quer matar o pai, a mãe, que quer matar, né, os seus familiares e acabar com tudo. E em algumas legendas é colocado por pessoas que pouco entendimento têm de que aquela criança estava com uma possessão diabólica, né? Dentro do vídeo ainda nós temos ali professoras orando, né, repreendendo o tal do espírito ou da possessão diabólica que aquela criança possivelmente estaria. E sobre esse vídeo, né, que hora e outra é ressuscitado nas redes sociais e viraliza, essa semana foi assim, né? Essa semana que passou, viralizou nas redes sociais esse vídeo novamente. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento dessa inteligência espiritual. Como fazer isso? E o que aquela criança estava sofrendo, com o que naquele momento, é o que a Paty vai explicar pra gente hoje. Para começar o nosso assunto, Paty, espero que eu tenha explicado e contextualizado da forma correta. Eu quero te perguntar o que é inteligência espiritual. Léo, deixa eu só fazer uma observação antes da gente entrar no contexto mesmo do nosso assunto. O que eu não sou adepta? Porque ali o que estava faltando? Múltiplas inteligências para os professores, porque ali você observa que tem professores orando e professores incentivando a criança a permanecer na dor dela, dizendo, olha, faça isso mesmo, mas eles gostam de você, por que você vai fazer isso? Então faltou ali múltiplas inteligências além da inteligência espiritual. E olha como isso é cruel com essa criança. Ela estava ali num momento de sofrimento, ela estava chamando a atenção para uma dor que ela estava sentindo e que não estava sendo observada e nem acolhida. E pior de tudo isso o que acontece? Que todas as vezes que esse vídeo vem ao ar de novo, essa criança é exposta. Imagine se essa criança já estava num processo de recuperação emocional. E aí esse vídeo volta à tona novamente. Quais são as dores que estão desencadeando novamente para essa criança. Então, essa é uma situação muito ruim. Por isso que eu não coloquei o vídeo nas minhas redes sociais e debati sobre eles, porque isso é uma falta de respeito, inclusive, com a criança. E demonstra como os adultos não estão preparados, principalmente os professores, para lidar com situações assim, né? Mas vamos lá, o que é inteligência espiritual? Embora as pessoas classifiquem a inteligência espiritual com a religiosidade e a espiritualidade, ela está dentro de um contexto das múltiplas inteligências que foi desenvolvida por um psicólogo e neurologista estadunidense, que chama-se Howard Gardner. E por que eu gosto de falar isso? Porque
O que eu mais observo hoje, Léo, é que o que mais falta nas nossas crianças e no nosso adolescente é desenvolver essa inteligência espiritual. E o que é desenvolver a inteligência espiritual? A inteligência espiritual, ela está mais fundamentada no desenvolver o sentido pela existência, o sentido da vida de uma forma mais profunda. É você entender qual que é a sua missão aqui na Terra, qual que é o seu propósito aqui. E hoje nós estamos vivendo um momento onde os nossos filhos estão sendo incentivados cada vez mais a ter e não ser. Então você observa como isso é sério, né? Então a inteligência espiritual, ela está ligada à questão existencial de uma forma mais profunda. É você desenvolver na criança o entender o que ela está fazendo aqui no mundo, que existe uma força maior, uma força espiritual que rege todas as outras forças. Então ela tem que estar alinhada ao propósito de vida e à existência e à missão dela. Essa é a inteligência espiritual. E por que é importante desenvolver essa inteligência espiritual nas crianças e também nos adolescentes, Paty? Simplesmente pelo fato, Léo, que o que ocorre hoje? Eu já iniciei dizendo que nós estamos criando nossos filhos para ter e não para ser. Então, as crianças hoje, o que elas buscam? Cada vez mais ter as coisas, cada vez mais ostentar as coisas. Nós temos aí as multiplataformas que incentivam esse tipo de coisa. Você ter as coisas para você mostrar que tem as coisas. Então você tem pais muito preocupados em desenvolver sua carreira, em crescer profissionalmente, em crescer financeiramente, para suprir as necessidades financeiras dos seus filhos. Então eles acabam substituindo a ausência deles, o que seria a presença deles, por bens materiais. Então é muito fácil, você fica quieto que você ganha tal coisa, você vai bem na escola que eu te dou tal coisa. Então a presença dos pais e dos avós e a presença das pessoas, elas estão sendo substituídas por coisas. Então o que você faz? Você cria crianças cada vez mais egocêntricas, crianças cada vez mais focadas no ter, crianças cada vez mais com falta de empatia, materialista, capitalista. E o que acontece? No momento que você está desenvolvendo essa criança e o pré-adolescente ou adolescente, você não consegue observar a falta dessa inteligência. Você só vai descobrir o quanto essa inteligência vai fazer falta quando ele se tornar um adulto. Porque é ali, quando ele se torna um adulto, com problemas de ética, sendo egocêntrico, sendo materialista, sendo capitalista, sendo uma pessoa que tudo nele é mais importante, aí você observa onde você falhou. Mas aí já é mais difícil você trabalhar a inteligência espiritual, porque você tem que passar por um processo de reconstrução. Então é mais fácil você desenvolver agora, né, do que lá na frente, né? Paty, quais os valores que essa inteligência espiritual ela acaba abordando durante esse ensinamento? Olha, o sentido de propósito de vida, né? Então ele vai desenvolver o que a criança está fazendo aqui na Terra, qual que é o propósito dela, como que ela pode contribuir, o que ela veio fazer aqui. Já começa a você trabalhar uma questão de descoberta para a criança. Antes a gente falava o que você vai ser, como que você vai contribuir, o que você vai devolver para as pessoas e para esse mundo que você está vivendo. Então você já começa a desenvolver nela um senso de propósito. Depois tem a questão da resiliência e bem-estar. A criança se torna uma criança mais resiliente, uma criança mais adaptada, uma criança que não desiste com facilidade, uma criança que está sempre ali buscando novas alternativas. Então, no primeiro problema, ela não vai desistir, não vai ser uma criança que vai se frustrar com muita facilidade. Uma coisa que eu acho extremamente importante é desenvolver a adaptação eudônica, porque quando a criança ela não é incentivada com a inteligência espiritual, ela desenvolve a adaptação hedônica. E o que seria essa adaptação hedônica? Você deu um celular para ela fica com aquele celular, dali rapidamente ela perde o interesse que é um celular melhor.
Você dá o melhor rapidamente, então ela está sempre buscando algo melhor. Essa é a facilidade que ela tem de se adaptar com aquilo que ela já tem e não valorizar. Isso chama-se adaptação hedônica. Todo ser humano tem, só que nós estamos vivendo um momento em que a adaptação hedônica nos nossos filhos, ela está sendo incentivada, enquanto na realidade teria que ser a adaptação eudônica. O que seria a eudônica? A felicidade dentro de mim. Então, eu valorizo o que eu já tenho. Então, eu ganhei uma caneta. Eu vou usar essa caneta até acabar. Quando estiver acabando, eu vou dizer, olha, eu preciso de outra caneta. Mas enquanto eu estiver usando essa caneta, eu vou ser feliz com ela, sabendo que é a melhor caneta do mundo. Então, a gente tem esse propósito também de estar desenvolvendo essa adaptação eudônica. Éticas e valores, né? Que isso também é trabalhado dentro da inteligência espiritual. E tem várias situações, olha, respeito à diversidade, que é algo extraordinário, porque uma criança e um adolescente que vai se tornar um adulto que tem a inteligência espiritual, ele tem desenvolvido o respeito pela diversidade. E eu estou falando de diversidade relacionada à cultura, à religião e a todos os outros tipos de diversidade. Também tem o crescimento pessoal, é uma criança que sempre vai estar buscando ser melhor por ela, um adolescente ser melhor por ele e não competindo com outras crianças. Então, esses são alguns dos tópicos que a gente trabalha quando a gente está trabalhando e desenvolvendo a inteligência espiritual. Ô, Paty, ainda falando sobre essa questão da inteligência espiritual, quais as implicações que ocorrem quando a inteligência espiritual não é desenvolvida na criança ou adolescente? Quando ela não é desenvolvida, o que acaba acontecendo? Egocentrismo, egoísmo, o capitalismo, a frustração, a depressão, crise de ansiedade. Tudo isso é desenvolvido quando a criança ela não é preparada para ter uma inteligência espiritual. E uma coisa que é mais impressionante ainda, Léo, o que a gente observa, né? Não dá para cobrar das nossas crianças ou dos nossos adolescentes, e isso eu observo muito dentro do meu espaço, onde eu atendo, uma conexão com Deus ou com um ser superior quando ela não é ensinada desde pequena. Então, o que eu observo? Que essa conexão com Deus, eu chamo de Deus, tem pessoas que chamam de outro nome, quando não existe essa conexão com Deus, não existe uma referência maior. Né? A criança, ela cresce como se não houvesse punição para aquilo que ela está fazendo. Né? Não existe punição. Olha, eu vou fazer algo, o meu pai e minha mãe não estão vendo, então não tem quem me repreenda. Então cria um sentimento nessa criança de impunidade. Então você imagine uma criança que cresce, se torna um adolescente, entendendo que não existe punição para os atos dela que não são considerados saudáveis pela sociedade. Ela faz o que ela quer e não tem punição para isso. Não tem algo que faça com que ela tenha um temor. Ela cresce como se ela pudesse fazer tudo. Né? E isso é um grande malefício para essa criança, que ela cresce sem limites. E aí ela se torna um adolescente sem limites, e aí quando ela chega na fase adulta, fica bem complicado. Né? Nós estamos conversando com a Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental, e estamos falando sobre inteligência espiritual aqui na programação da Rádio Auriverde. E para finalizar o nosso assunto, Patrícia, eu quero te fazer uma última pergunta ainda sobre essas questões, né, sobre essa questão da inteligência espiritual, e a pergunta que precisa agora, né, as pessoas colocarem em prática. Como desenvolver a inteligência espiritual, Paty? Não é difícil, Léo. É fácil. Sempre vai começar com autoconhecimento, né? Tanto em crianças como pré-adolescente, adolescente. Tem as perguntas que nós fazemos, né, para incentivá-las a entender o que ela está fazendo aqui, né, e entender o processo, e entender o autoconhecimento. Tem as práticas de meditações também que ajudam dentro desse processo,
né? Tem a leitura e estudos, e aí isso vai depender muito dos pais, a permissão dos pais, para a gente poder introduzir a leituras e estudos que a criança, ou pré-adolescente ou adolescente vai fazer. Tem as conversas significativas, e aí são os debates que a gente vai fazer para que ela consiga ter um entendimento de tudo aquilo que está sendo falado. As práticas religiosas e espirituais, aí a gente sempre vai contar com a participação dos pais, porque aí eles vão precisar procurar um local onde eles vão ter essa conexão, e eu não interfiro nesse processo, né? Eu não posso. A conexão com a natureza, o desenvolvimento da empatia, serviço voluntário. Eu sempre indico o serviço voluntário, que é melhor. Olha, você pega um adolescente numa situação que está muito rebelde, você manda ele fazer serviço voluntário, você indica os serviços voluntários que eles vão fazer. Léo, um mês, esse adolescente, essa criança, ela tá outra. Porque ela entra em contato com um processo que ela nunca imaginou. Ela vai viver uma realidade que ela nunca imaginou viver. Então, o serviço voluntário ajuda muito. Questionamento reflexivo, que são as perguntas-chave que nós vamos fazer, que vai fazer o adolescente ou a criança levar a pensar. Desapego material. Trabalhar a questão do ser e não do ter. Incentivando a criança a entender que ela sempre será amada, que ela sempre será uma pessoa importante, tendo coisas materiais ou não tendo as coisas materiais. Então, um desenvolver a autoaceitação e a valorização daquilo que ela tem, sem ir pelo processo de inferiorização. Bom, para resumir essa questão, e eu já vou passar para a Gabi, que tem uma pergunta também, mas eu resumiria a nossa conversa de hoje, Paty, que a inteligência espiritual, ela é mostrar para a criança e para o adolescente de que ela não é o centro do universo. Exatamente. Ou seja, é mostrar que existe um Criador, que existe uma força maior, que existe um poder maior, e que tudo gira em torno desse ser e não de você, e você é um dos que devem honrá-lo, né, prestar o seu culto, seja qual for, né, da maneira que for, como a Paty diz, que nós não estamos falando de religiosidade, estamos falando, né, da espiritualidade. Exato. Né? E a espiritualidade, independente da religião, ela indica sempre a mesma coisa, de que nós somos seres que servimos a um ser maior, que é o Deus, ou o orixá, ou o guia, ou depende, né? Cada um vai para a sua vertente religiosa. Eu acho muito gratificante isso. Léo, e tem a questão da interconexão. Por que a gente fala da interconexão? Porque somos seres que estamos intimamente ligados a um ser maior. Enquanto seres, nós temos os seres humanos, temos os animais, temos os vegetais, enfim. Nós entendemos que nós estamos interligados a cada um deles. Tudo que eu fizer, ela vai refletir de uma forma no outro. Seja no meu planeta, por isso que eu tenho que ter o consumo consciente, não pode ser um consumo exacerbado, você consumir de forma predatória e sim de forma consciente. E como isso está dentro das relações, né? Porque tem uma máxima bíblica que diz o seguinte, que a plantação, né, a semeadura, ela é livre, mas a colheita não. Então nós temos que nos preocupar com aquilo que a gente está plantando também, porque a gente também vai colher, porque no meu ponto de vista Deus é justo e além de ser justo ele é maravilhoso, né? Pois é. Gabi de Ângelo está conosco aqui na programação da Rádio Ouro Verde, tem pergunta. Fala, Gabi. Eu vou contextualizar novamente para os nossos ouvintes, caso alguém tenha perdido, né, nessa parte da nossa conversa. O que pautou a nossa conversa com a Patrícia Rossi hoje foi um vídeo de uma criança, um menino na escola que está circulando na internet, nas redes sociais, em que ele prolifera diversos palavrões, diz que vai matar a mãe, o pai, o avô, membros da família. Na frente de professores e coordenadores ali da escola dele, ele chega até a citar Jesus e o diabo durante toda a fala dele. E é um vídeo longo, tem quase 5 minutos só dessa criança proliferando essas falas, né? E aí, Patrícia, eu queria saber especificamente sobre esse vídeo, sobre essa situação com essa criança em específico.
Lógico que para a gente entender certinho o que estava acontecendo com essa criança, teria que ter uma análise muito completa, conversando com ela e tudo mais, e não é possível. Mas, Patrícia, sobre a sua ótica profissional, sobre o seu olhar profissional, na sua opinião, o que você acha que aconteceu com aquela criança naquele vídeo? Você acha que ela estava apenas reproduzindo falas que ela pode conhecer, essas falas, no convívio dela com os próprios familiares ou em conteúdos que essa criança consuma, seja em celular, televisão, jogos e afins? Ou muita gente está falando também na internet, dando opinião, que essa criança pode ter até um transtorno, e aquilo foi um episódio de crise oriundo desse transtorno. Então, dessas duas opiniões, convivência ou um possível transtorno, o que você acha que aconteceu sob a sua visão profissional com essa criança, Patrícia? Gabi, como você mesmo disse, não dá para a gente avaliar de uma forma tão superficial num vídeo de 5 minutos. Mas o que eu tenho de conhecimento como analista comportamental e terapeuta, e posso te afirmar sem medo de errar, é que as crianças, ela repete aquilo que ela experiencia, né? Então, com toda certeza, essa criança, ela está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso, né? Pode ser de um pai ou uma mãe narcisista, pode ser... não dá para explicar exatamente qual é o tipo de abuso que essa criança pode estar sofrendo, mas pode sim ser um abuso emocional, pode sim ser um episódio de um transtorno, mas o que fica claro ali é uma criança que está em profundo sofrimento. E aí o que ela observa? Você vê que tem situações onde ela consegue ser o centro da atenção, então ela se torna mais agressiva, ela xinga, fala palavras mais pesadas, e quando ela percebeu que ela despertou a atenção, falando de Deus e diabo que vai matar, então ela permanece fazendo isso. Então dá-se a impressão que é uma criança que está tentando chamar a atenção para a dor dela, e ela está em profundo sofrimento, ela está sofrendo, você vê que é uma dor muito profunda. Agora, que é fato que ela está repetindo aquilo que ela está tendo acesso, você pode ter muita certeza disso. Pode ser em jogos de videogame, pode ser em conteúdos que ela está absorvendo via celular, via internet, pode ser sim, mas dentro da casa dela ou em algum ambiente que essa criança está vivendo ou permanecendo durante um certo período, está havendo ali uma agressão que ela não está sabendo como demonstrar. E é uma criança que está em profundo sofrimento. Por isso que todas as vezes que vídeos desse teor volta para a internet e fica viralizando, eu fico muito triste, porque você imagine, vou colocar, você já pensou se é meu filho ou meu neto? Eu estou tratando dessa criança, ela está passando por acompanhamento psicológico, ela mudou de escola, está com amigos novos, e aí vem novamente esse vídeo, é exposto essa criança novamente. Qual que é a possibilidade que essa criança tem de se recuperar se toda vez está mostrando essa situação, esse episódio? Imagina essa criança com 15 anos de idade vendo esse vídeo. Né? Pois é, a gente sabe... Léo, olha como é importante essa questão da inteligência espiritual. O que acontece? Vamos usar essa criança como exemplo. Vamos dizer que daqui 10 anos, ela está com 16, 17 anos, esse vídeo começa a rodar. Se é uma criança que ela não teve um apoio emocional necessário, o que você acha que vai acontecer com essa criança? Vai sucumbir. O que está acontecendo com muitos jovens e adolescentes, inclusive subiu a taxa. Eu nem vou falar o nome, né, que se dá a esse ato, porque hoje tudo, né, as redes sociais caem, enfim, você não pode falar, né, mas está crescendo absurdamente. Por quê? Porque as crianças, os adolescentes, eles não estão sendo preparados para tanta exposição. E aí o que acontece? Eles sucumbem, não suportam, não aguentam. Patrícia Rossi, analista comportamental, terapeuta, conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Pati, como é que o pessoal pode encontrar você nas redes sociais para tirar dúvidas como essa e inclusive conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Léo, WhatsApp 14 997740965. Pode me mandar mensagem que eu respondo.
O Instagram, Patrícia Rossi _oficial, TikTok, Patrícia Rossi _oficial, e 2 canais que eu estou precisando do apoio da minha audiência, da nossa audiência, Léo, para ajudar a crescer esses canais, que é o Patrícia Rossi Treinamento, que é um conteúdo mais focado para a área profissional e para a área dos atendimentos, e o canal Aprendendo com o Senhor, que ali a gente trabalha a leitura da palavra, né, da Bíblia, e os comportamentos através da luz da palavra, a luz de Deus. Então, 2 canais, Patrícia Rossi Treinamentos e Aprendendo com o Senhor, no YouTube. Muito bem. Patrícia, obrigado pelas informações, pelo conteúdo brilhante que nós tratamos aqui hoje. Obrigado pela sua presença e a semana que vem a gente se encontra novamente. Obrigado pela presença, Paty. Eu que te agradeço, Léo, agradeço a nossa audiência, agradeço vocês que sempre me recebem com muito carinho e essa audiência maravilhosa. Fiquem todos com Deus e sejam muito abençoados. Amém. Essa é a Patrícia Rossi conosco na programação da Rádio Auriverde.